Oi, gente. Estamos de volta. Ligeiro bala. Vamos continuar aqui analisando, tá, o tipo de texto verbal que construiu aquela nossa tirinha sobre Outubro Rosa. Veja aí, ó. Quando a personagem da segunda vinheta, né, os monstrinhos lá atrás, ó. Deixa pra lá, vambora, né? Deixa pra lá, doido. Deixa é verbo imperativo, ó. São os monstrinhos que estão falando lá atrás. As mulheres alegres, sorridentes, elas não estão dizendo nada. Cuidado de onde é que está saindo, de onde estão saindo as falas. Olha para onde é que os balões estão apontando, os abichos, ó. Eles estão lá nos monstrinhos, não estão nas meninas, perceberam? Quando a moça diz, deixa para lá, vambora. Aí essas frases mais imperativas, né? A outra pergunta, por quê? Né? Entende o outro, aliás, o outro pergunta, por quê? Aí ele diz, essas mulheres lutam diariamente a favor da vida. São mais guerreiras que o Rambo, ou seja, elas não merecem ser devoradas. Claro, uma historinha aí, evidentemente, literária, expressiva, fictícia, né? Quer dizer, as moças vão deixar de ser devoradas pelos monstrinhos porque eles percebem que elas já são, pela própria natureza, mulheres que lutam bastante pela vida. Então, com certeza, elas não iam se entregar fácil quando fossem por eles atacadas. Olha os personagens, são os zumbis, né? Então, nas frases que eles utilizam, né, primeira, o segundo balão, ó, você tem duas frases aí, tá, imperativas. A outra, por quê? Frase interrogativa, né? E aí ele vai explicar, ó, essas mulheres lutam diariamente a favor da vida. Uma frase mais exclamativa, né, indicativa de sentimento. O sentimento é, evidentemente, aí a admiração. Aí ele diz, ó, são mais guerreiras que o Rambo. Mais uma frase exclamativa, né? Enfim, nenéns. Assim você percebe como é que esses tipos de frases vão atuando aí em diferentes gêneros textuais e ajudando não só a construir o sentido final do texto, a coerência, como também constituindo elementos básicos para a construção dos efeitos de sentido, né? A progressão temática. Bebezinhos, ó, frase interjetiva, tá? Beleza. Agora nós temos o gênero outdoor. Outdoors. O que é um outdoor? Bom, um outdoor é esse tipo de publicidade, né? Geralmente feito numa placa de aço com uma estrutura de madeira e que tem, assim, dimensões bem avantajadas justamente para que as pessoas vejam esse tipo de publicidade aí à distância. Então, você vai encontrar aí outdoors a céu aberto. Ou seja, eles estão nas ruas, tá? Quando a mídia é, por exemplo, dentro de um shopping, aí você chama de indoor, outdoor, ou seja, fora. Indoor, dentro. Todos eles têm a finalidade de divulgar ideias, divulgar produtos ou serviços. Esse aí, por exemplo, é um outdoor interessante. Ele não é um outdoor que, evidentemente, vai divulgar um produto ou um serviço, mas sim uma ideia. Evidentemente, ele deve estar na beira de uma estrada e visa conscientizar, principalmente aqueles motoristas mais imprudentes, tá? Que, agindo assim, provocam acidentes graves, né? Provocam a própria morte, a morte das pessoas com quem andam, até a morte de terceiros. Então, diz o seguinte, o texto verbal. E preste atenção que o fundo, né, o plano de fundo é uma pista. Você vê lá, ó, o sinal de faixa, né, com as linhas pontilhadas. Bebeu está dirigindo? Desculpa a intimidade, mas a viúva é bonita. Olhar para a predominância de frases interrogativas. Perceba que, evidentemente, quem produziu esse texto do outdoor não está esperando do interlocutor uma resposta imediata, né? Inclusive, você vê aí um tom de ironia e de deboche. Então, ele diz, bebeu e está dirigindo? Muito bem, bonito, hein? Olha a ironia, bonito para tua cara. Desculpe a intimidade. Aí vai numa frase imperativa, você me perdoe, né? Mas a viúva é bonita, ou seja, eu estou na área, bobão. Tu tá bebendo, vai dirigir, isso não pode. Não vai ter controle sobre o veículo, vai perder o controle, provocar um acidente que põe a tua vida em risco, ou então que te aleje para sempre, que é bem pior, morrer em vida, né?
Aí está explicado, ó, dirigir e beber é suicídio. Aqui embaixo você já tem, ó, uma frase evidentemente declarativa, né? Não brinque no trânsito. Aí vem mais uma vez uma frase imperativa. Então percebam que esses imperativos e toda a construção de sentido, o tipo de frase interrogativa, aquele efeito da pergunta retórica, né, que visa a reflexão, tudo isso vai cair no sentido de conscientizar os indivíduos, principalmente aqueles que têm a moda feia de beber e sair dirigindo, tá? Então, é isso. Você tem aí, para início, duas frases, né? Bebeu e está dirigindo, interrogativas. Aí depois vem a imperativa, desculpa a intimidade, vírgula. Mas a viúva é bonita, tá? E aí vem uma frase interrogativa de novo. As duas lá de baixo, né? Uma declarativa afirmativa, outra declarativa negativa e, claro, é imperativa. Ela indica uma ordem. É imperativo, a declarativa não. Pronto. Pelo sentido, né? Então, frase interrogativa aqui. Opas. Esqueci de marcar a canetinha. Frase interrogativa aqui, ó. Frase interrogativa aqui, a predominância, né? Mas aqui nessas duas de baixo, bem pequenininhas, você tem beber e dirigir é suicídio. Vamos colocar aqui como frase declarativa afirmativa. Aí aqui, não brinque no trânsito, uma frase mais imperativa. Ou seja, ela dá uma ordem, né? Brinque no trânsito, não, filho. Você pode se arrepender. A pessoa não sabe nem brincar, né? Então, veja como é que as frases, elas vão dentro de diferentes gêneros textuais, portanto, dentro de diferentes contextos, ter cada uma delas, cada um tipo, com tal sentido, um efeito, uma finalidade. Então, você percebe isso aí claramente quando você vai analisar essas estruturas, né, morfossintáticas dentro de gêneros textuais. Por isso que eu recomendo que sempre que você for estudar, observe um gênero, analise o gênero, analise a função desses elementos sintáticos dentro do gênero. Olha aí, fique em casa, não queremos você aqui. Cemitério Parque Bosque da Paz. Isso é uma publicidade de um cemitério, gente. Obviamente, o cemitério, enquanto empresa, eu espero, né, não quer o mal do seu cliente. Mas, infelizmente, a gente sabe que todos os dias, assim como nascem pessoas, morrem pessoas. E tem que ter alguém que preste o serviço de fornecer caixões, locais para que a pessoa, né, o membro das famílias seja velado, né, com dignidade, tudo mais. Então, isso aí foi um outdoor veiculado à época da pandemia, né, quando a pandemia estava assim mais forte, né, muitas mortes. E aí, a empresa, né, que trabalha com as pessoas falecidas, ela aderiu à campanha do Fique em Casa, né, o período de quarentena. Então, por isso, nós temos aí, ó, uma frase imperativa. Você pode dizer que ela, ao mesmo tempo, isso pode acontecer, ela é imperativa e também exclamativa, porque não tem como dizer que ela não expressa um sentimento, né, aquele sentimento mais de exaltação. Então, fique em casa, meu amigo, sabe? Aquela coisa mesmo de alerta. Mas também é uma ordem, né? Não tem como negar, até porque o verbo aí que vai constar nesse tipo de frase, que é uma oração e que é um período, é um verbo imperativo. Então, você tem uma frase imperativa e depois a explicação dela. Olha, nós não queremos você aqui. Aqui onde? Olha a imagem, tu vai entender. Ou seja, se você não ficar em casa, você vai ser mais uma das vítimas de Covid. Ou seja, se proteja. Deixe para sair só o necessário, né? Aí tá lá, a anunciante. O anunciante. O cemitério Parque Bosque da Paz. Veja bem, então, é um lugar bonito, é verdade, mas acho que ninguém tá querendo ir para lá agora não, né? Né? Pois é, eu mesma não. Zul livre. Frase imperativa. Essa aqui. Essa daqui já vai ser, ó, declarativa negativa.
vendo? Muito bem. Aí, assim, você vê que a frase principal, como é que a gente sabe que é principal? Porque observe que a caixa alta, ou seja, a letra maiúscula, está bem maior, bem mais evidente. Ou seja, o propósito mesmo é fazer com que você obedeça, né? Na época que a gente obedecesse às recomendações das principais organizações de saúde, como a OMS, né? A Organização Mundial de Saúde, né? Os hospitais, a Secretaria de Saúde dos estados, dos municípios, sempre fizeram esse tipo de alerta aí, justamente para conscientizar a população sobre a importância da quarentena, quando estava muito mais forte, né, a possibilidade de contaminação pelo vírus da Covid. Vamos lá, olha aí. Nós temos aí uma imagem, tá? Interessante. Você observa que a moça tem um cigarro na mão e que a face dela está dividida. Observa que do lado direito, onde a fumaça é mais evidente, você tem um rosto mais envelhecido, né? As feições da moça estão prejudicadas, vamos dizer assim. A pele não está tão viçosa, você vê presença de rugas, os olhos não estão tão acesos. E justamente onde tem fumaça. Mas veja de onde é que está saindo essa fumaça. Do cigarro. Ou seja, você vai ter aí um indicativo de que fumar faz muito mal. Em especial, dá-se a ideia de que quem fuma pode envelhecer mais rápido. Isso é o menor dos menores, a menor das menores consequências, o envelhecimento precoce, né? Fora as outras doenças que ele causa, como insuficiência respiratória, enfisema pulmonar, bronquite, tá? Câncer de pulmão, câncer de boca, câncer de laringe, câncer de face, câncer de faringe. Nossa, meu filho, não é brinquedo não. Se você um dia se dedicar a ler sobre as substâncias de que é composto um cigarro, você vai ficar nervoso, viu? Então não fume. A ideia é só, sua beleza up in smoke, ou seja, se vai numa fumada, né? Sua beleza vai embora na tragada do cigarro. Ou seja, você vai envelhecer, você vai ficar com a pele cansada, não vai ser mais viçosa, né? Então, realmente, destrói-se tanto internamente quanto externamente quando você é um fumante assíduo. Aliás, basta fumar. Até quem não fuma, um fumante passivo, por exemplo, aquela pessoa que frequenta muito ambiente fumante, ela termina também sendo aí uma vítima. Lá na parte de baixo, gente, você tem um texto em inglês, né? Publicidade toda em inglês. Aí eu traduzi aqui. O tabaco vai destruir seu rosto célula por célula. É uma verdade feia, ou seja, você vai literalmente ficar uma pessoa feia, desprovida de beleza, porque o cigarro acaba com isso, né? O cigarro destrói o vício da pele, como eu falei para você. Então, observe que para convencer o indivíduo a não fumar, principalmente você vê a imagem impactante, né, do rosto à esquerda, sugerindo que se ela não fumasse, ela continuaria aqui jovem, bonita. Claro que não para sempre, mas pelo menos, você teria, evidentemente, com os cuidados, né, na alimentação, no sono, etc., uma vida saudável mesmo, que não envolve nem de perto esse hábito de fumar, né? Você teria essa pele mais jovial. Fumando, sim, olha a cor do cabelo. Vocês estão vendo? Aqui o cabelo dela ainda está mais castanho, né? E aqui, você percebe que ele está branco. Ou seja, é um envelhecimento precoce, tá bom? Então, por tudo, ele tenta conscientizar por meio dessas duas frases declarativas afirmativas sobre os riscos do fumo. Um dos, né? Então, frase declarativa. Frases, né? Declarativas afirmativas. São duas. Você vê o ponto aí, indicando que até antes do primeiro ponto, você tem um período. A partir do segundo ponto, aliás, a partir dele, você tem outro período. Cada ponto encerra o período, tá, gente? Muito bem. Topperson. Olha aí. Frase declarativa. Afirmativa. Véi, na boa, vai tomar banho. A cara dele.
Aí, evidentemente, é um meme, né? Você sabe que o meme é um gênero digital. Olha aí. É um gênero digital porque ele circula na internet e que normalmente tem essa finalidade crítica, né? Debochezinho. Isso aí acho que foi antes de inventar as figurinhas, que agora tem as figurinhas que também, né? São os mini memes, assim, é por dizer. Então, você tem, ó, velho, na boa, vai tomar banho, meu irmão. Ou seja, é igual um vai lascar-te, né? Então, evidentemente que isso é um tipo de frase que no contexto, né, pelo deboche, a gente vê que é uma frase que não traz um desejozinho tão legal. Então, frases que exprimem desejo, como você viu, em geral, são frases optativas, mas aquelas que exprimem, tá, um desejo ruim, rogam praga, são do tipo imprecativas. Então, tá aí, vai na boa, vai tomar banho. Para não dizer outra coisa, né? Mais deselegantinha. Essa é a frase imprecativa. Não se esqueça, bebê. Exprime uma maldição, uma praguinha básica. Tá bom? Esqueça desse detalhezinho básico, não. Agora sim. Maldição. Bom, vamos lá voltar aqui aos nossos conceitos básicos. A gente, até então, entendeu direitinho, espero, o que é uma frase, frase anunciada de sentido completo. Se ela não tem verbo, ela é nominal. Se ela tem verbo, ela é frase verbal. Agora, vamos lá entender o conceito de oração. Bom, a oração, gente, ela não requer, ela não exige sentido completo, certo? No entanto, uma classe de palavras é fundamental lá dentro, é o verbo. Então, eu só tenho oração mediante a presença de verbo. Do contrário, eu nem falo em oração e muito menos em período. Entendeu? Então, eu posso dizer seguramente que o período, ele é uma frase verbal. Porque todo período, ele tem sentido completo. Período também exige a presença de oração. Então, se eu tenho uma frase verbal, evidentemente eu tenho uma oração, porque tem verbo, e eu tenho um período, porque eu tenho os dois elementos. Eu tenho sentido completo, eu tenho o verbo, entende? Mas não necessariamente frase verbal será, aliás, oração será frase ou período. Por quê? Eu posso até ter um verbo ou uma locução verbal, né? Que é aquela expressão que faz às vezes de um verbo. Mas se eu não tiver sentido completo, tá? Eu não posso chamar de frase verbal nem de período. Então é por isso que a gente tem a oração chamada de coordenada e a oração chamada de subordinada. A coordenada é uma oração que traz um enunciado de sentido completo, que independe de outra, embora com a outra se relacione quanto ao sentido. A oração subordinada já é aquela que, por não ter sentido completo, ou por funcionar como termo de outra oração, ela vai precisar dessa ligação, entende? Então, as orações subordinadas, elas são exemplo somente de oração mesmo. Não posso dizer que uma oração subordinada é frase e nem muito menos período, tá bom? Então, tá aí, ó. Não vou viajar porque choveu muito. Eu não marquei, mas evidentemente choveu também é um verbo. Então, vejam que a vírgula, ela separa, na verdade, duas orações. Cada uma com seus verbos. A locução verbal aqui, ó, vou viajar na primeira. E na segunda, ó, você já vê o verbo choveu. Então, observe que essas duas orações, elas se relacionam entre si, mas elas têm sentido completo. Então, como elas têm sentido completo, tem verbo, eu posso também dizer que além de oração, orações, aliás, porque são duas aí, elas têm sentido completo e elas possuem verbo. Então, são oração, frase verbal e períodos. Isso aqui é o que a gente chama de período composto, tá? E nesse caso, como as orações são independentes entre si, período composto por coordenação. Professora, esse por que bem? Sim. Esse elemento aqui é um elemento que apenas conecta as orações. É o que a gente chama de conjunção, tá?
Então, veja que as orações em si são: não vou viajar e choveu muito. Então, você tem aqui, ó, não vou viajar e choveu muito. E perceba que a segunda oração, ela explica o que ocorre na primeira. Ou seja, o fato expresso na primeira oração, ele é explicado pela segunda. Não há relação de dependência, por isso as orações aí são coordenadas. No todo, você tem a chamada frase verbal. Beleza? Show de bola. O que mais? Deixa eu apagar aqui. O dia parece chuvoso. Olha aí, ó. Ou vai aparecer. Vai aparecer como você está percebendo, querido estudante, indicativo de estado aparente, ou seja, parece, não necessariamente é. É uma impressão, certo? De toda forma, é oração. Aí, ó. Conceitos básicos, continuando aí, período agora. Bom, período é a frase constituída de uma ou mais orações com sentido completo. Então, preciso realmente de um sentido completo, gente, para ser período. E veja que eu já estou dizendo que o período é uma frase, né, constituída de uma ou mais orações. Por isso que o período ele pode ser se constituído de uma oração simples, se constituído de duas ou mais, com certeza composto, tá? O fato é que o período precisa ter verbo e precisa de sentido completo. E veja que o período, gente, dentro de textos formais, sempre deve ser iniciado por uma letra maiúscula na primeira palavra que aparece, inicial maiúscula, tá? Olha o detalhe. E vai ser finalizado com pontuação. A pontuação, né, mais comum de isolar um período é justamente o ponto. Então, pode estar seguro de que o ponto, ele divide um período de outro. Onde eu tenho um ponto, eu tenho um período. Terminou o ponto, um outro período. Tem mais um ponto, outro período. E assim vai. Então, você pode, por exemplo, perceber que num parágrafo em que eu tenho 4 pontos, significa dizer que eu tenho exatamente 4 períodos. Professora, é só o ponto? Não. Eu disse que mais comumente a pontuação que encerra período é o ponto, mas eu não disse a única, eu disse mais comumente, tá? Os períodos podem ser encerrados mais raramente por uma interrogação, por uma exclamação, mais raramente ainda por reticências. Isso tudo, gente, depende do gênero, como eu estou falando para vocês, né? Sempre nós vamos considerar o contextinho, a análise do gênero, a função sociocomunicativa, para a gente ter uma ideia mais acertada. O chamado período simples é o que possui uma única oração. Filha única, ou seja, eu vou ver esse período, com certeza com sentido completo, e dentro dele eu vou ter um verbo ou uma locução verbal. Se você diz vai chover, isso é uma frase verbal? É, porque tem a locução verbal. Vai chover porque tem um sentido completo. É uma oração? É, porque não tem locução verbal. E é um período? Sim, porque ele carrega os dois elementos básicos. O que é exigido na oração, que é o verbo, e o que é exigido na frase, que é o sentido completo. Tá? Top. Ele pode ser composto, quando ele vai possuir, evidentemente, 2 para mais orações, tá? E, lógico, você, no máximo, entre essas orações que vão constar dentro do período, você pode ver vírgulas, você pode ver 2 pontos, às vezes travessão, depende muito da configuração, tá, desse período. Então, uma coisa importante, tá, na análise sintática também, como recurso de organização das informações, gente, é a pontuação, sem sombra de dúvidas. É algo que a gente, de fato, precisa dominar para escrever bem, tá bom? Então, eu vou ter aqui 2 ou mais orações, beleza? 2 ou mais verbos ou locuções verbais. Gente, pelo amor de Deus, eu vou chamar a atenção para isso, porque assim, a gente não pode, quando a gente avistar uma locução verbal, querer contar cada verbo. Olha só, você diz assim, ó, hoje choverá, para você ter uma ideia, ó. E hoje vai chover. Me acompanhe bem aqui, querido estudante. Ó. Você está vendo que, basicamente,
A partir dos verbos que eu vou sublinhar aqui, ó. Choverá, futuro do presente. E a locução verbal vai chover. Eu estou vendo que cada um desses elementos, gente, é uma oração. É uma frase verbal, é um período simples. Eu estou dizendo a mesma coisa? Tô. Só que na primeira, eu optei por um verbo simples, no futuro do presente, ó, choverá. E na segunda, com a mesma ideia, ou seja, de processo que vai acontecer após a fala, ou seja, no futuro, eu empreguei uma locução verbal. Ora, apesar do verbo auxiliar estar no presente, juntar o infinitivo, a ideia dele é de futuro. Hoje vai chover. Ou seja, estou esperando que chova. Então, não vale dizer que isso aqui é um período composto, porque vai uma oração chover, outra oração. Não, gente. Isso aqui é um período simples. Aqui você tem um verbo e aqui você tem uma locução verbal. Então, muito cuidado com isso aí, tá? Muito cuidado. Assim também como vocês devem tomar cuidado com aqueles verbos que, principalmente em períodos mais longos, eles estão implícitos. Muitas vezes um verbo, ele não é explicitado para que, num curto período, vamos dizer assim, não haja muitas repetições próximas. Por exemplo, você é como uma flor. Delicada, meiga, cheirosa. Ou pode ser espinhenta. Mas, normalmente, quando a gente diz que a pessoa é flor, o sentido não é esse, né? Olha só. Olhando assim, você vai dizer, isso aí é um período simples. Besteira. Período simples, é uma oração, porque tem um verbo é. É também uma frase verbal, porque tem sentido completo, tem um verbo é. Uma oração. Não, gente. Está errado. Isso é um período composto. Veja o que você não está vendo, mas vai ver agora. Você é, aí você tem aqui, ó, o elemento de comparação, ou seja, a conjunção comparativa como, ó, conjunção comparativa, tá? E observem que você é como uma flor, mas nota que é muito estranho num período tão curto, né? Num período composto tão curto, eu repeti esse verbo. Ou seja, ele simplesmente, gente, foi omitido por questões mesmo coesivas, porque essa repetição é desnecessária e muito próxima. Fica estranho dizer, você é como uma flor? É. Precisa. Diga só, você é como uma flor e o verbo fica implícito, tá? Então, aí é um período composto, viu, nenéns? Muita calma nessa hora. Cuidado, leia, avalie, espie e assunte. Vamos lá. Já o período composto, tá? Ele pode ser composto por coordenação. E, nesse caso, eu vou ter, pelo menos, 2 orações que são independentes. Isso significa dizer que cada oração em si, ela tem o seu sentido, tá? Ela não funciona como termo da outra oração com a qual ela se relaciona. Relação, porém, que é só semântica, de sentido. Então, entre uma oração e outra, dentro de um período composto por coordenação, eu não tenho função sintática, e sim relação sintática. Ou seja, quando eu digo que a relação sintática é de coordenação, é porque eu percebo que ali, uma oração, ela não vai ser jamais termo da outra. Óbvio que, como eu disse, elas vão se conectar pelo sentido. Tem uma conexão semântica entre elas, evidentemente, mas sintática não. Então, são independentes sintaticamente, tá bem aqui, ó. Orações que não funcionam como termos umas das outras, por isso elas são consideradas sintaticamente independentes. Repito, reitero, essa independência não é considerada do ponto de vista semântico. Porque se eu digo, ó, estou com sono. Apague a luz. Aliás, não vou colocar um ponto aqui, não. Vou colocar um ponto e vírgula. Tá? Um ponto e vírgula. E eu escrevi errado.
é A minúsculo. Porque ponto e vírgula não isola de jeito nenhum períodos, tá? Ele isola orações. Então, você já sabe quais são as pontuações que vão isolar o período, né? Primeirissimamente, em primeiríssimo lugar, soberano, pioneiro, o ponto. Depois pode ser exclamação, interrogação, as reticências, tá? Então, vejam que eu percebo que essas duas orações têm sentido, cada uma está no seu quadrado, estou com sono, apague a luz. Mas eu percebo que, como elas fazem parte do mesmo período, é uma relação semântica. São sintaticamente independentes, porque nem estou com sono é termo, funciona como termo de apague a luz, e nem vice-versa. Então, ocorre que aí se configura a coordenação entre elas, tá? Mas eu vejo que sim, existe uma dependência semântica, porque eu estou vendo que quando a pessoa diz assim, estou com sono, apaga a luz, ela está concluindo o que ela quer. Se ela está com sono, quer ficar no escurinho, para ficar confortável, conseguir dormir. Então, eu colocaria, estou com sono, por isso apague a luz. Ou seja, eu tenho ali um enunciado e vamos dizer que a conclusão que vem desse enunciado. Então, eu utilizaria para expressar essa conclusão, aí eu tiraria o ponto e vírgula, colocaria uma vírgula, colocarei, portanto, logo, por isso, então, ou então mantendo o ponto e vírgula, eu faria isso. Apague a luz, portanto, vírgula aqui, ó. Pronto. Então, viram como há relação de sentido, embora não haja configuração de dependência sintática, tá? Bom, quando ela o período, no caso, é composto por subordinação, as orações já vão ser termos de outras, ou seja, você vai ver uma oração que funciona como substantivo em relação a outra, uma oração que atua como adjetivo em relação a outra, ou seja, ela é uma adjunta nominal. Lá, como substantivo, sintaticamente, ela funciona em relação a outra, por exemplo, como sujeito, o famoso sujeito oracional, como um complemento verbal oracional, pode ser objeto direto ou indireto, como um complemento nominal oracional, um aposto oracional, um predicativo oracional, tá? Então, se elas funcionam como termos de outras, elas são dependentes. Aí, nessa configuração, você já vê a dependência mesmo sintática, tá? Esse é o período composto por subordinação. E se no mesmo período eu tenho mescla desses dois tipos, evidentemente que eu tenho o famoso período composto por coordenação e por subordinação, ou período misto. Ou seja, eu tenho uma mescla dessas duas naturezas oracionais, tá bom, nenéns? Olha aí. Exemplo, composto por coordenação. Ele entrou e rapidamente saiu. Perceba lá os dois verbinhos, entendeu? E perceba que a conjunção I ganha muito mais valor do que uma adição. É um valor além. Eu vejo, ele entrou, mas rapidamente saiu, como alguém que entrou e saiu correndo. Né? Então, uma certa adversidade aí. Composto por subordinação. Vi que ele entrou em casa. Olha que massa. Tu não vê que a primeira oração tem apenas um elemento? Eu vi. O verbo, aliás, o sujeito está aqui, ó. Não aparece, mas está implícito. Eu é o tipo de sujeito que a gente chama de implícito, oculto. Como é que você sabe? Porque o verbo está flexionado na primeira pessoa do singular. O pronome que acompanha é eu. Tem jeito, né? Agora perceba. Quem vê não vê algo? Se eu não tenho a segunda oração, como é que eu vou saber o que essa pessoa viu? Então, pelo fato de o verbo da primeira oração, vi, ser um verbo que precisa de complemento, note que a oração segunda, a que está aí a partir da palavra que, do vocábulo que, ela vai de fato completar o sentido da primeira oração por causa do verbo que é seu núcleo. Então, quem vê algo simplesmente. Perceba que essa oração que está bem a parte do que, ela é um complemento verbal. Então, a função sintática dessa oração, exercida em relação à outra pela configuração de dependência, ou seja, para ter sentido completo o período, eu preciso que essa primeira oração seja completada pela segunda. Essa daqui eu vou chamar de principal, a que contém, vamos dizer, a base, e essa daqui que eu vou chamar de
subordinada. Olha aí, ó. Essa é subordinada substantiva, porque esse papel de complemento verbal é um dos papéis sintáticos do substantivo. E exatamente o papel sintático, ó. Objetiva direta. Ou seja, ela é um complemento do verbo não preposicionado, o complemento, tá? Então, é isso. Então, é bem diferente, né, da coordenada. Bem diferentão mesmo. E aí, quando a oração, gente, ela é subordinada dentro do período composto, a gente tem as orações subordinadas que atuam sintaticamente como substantivos, que é que eu falei. As que vão atuar com uma adjuntado nominal, que são as adjetivas, né, restritivas e explicativas. E as que vão atuar como função sintática do advérbio, que é a oração subordinada adverbial, tá? Porque ela funciona como adjunta adverbial. Aí você vai ter as várias relações de sentido, por exemplo, causa, circunstâncias, né? Consequência, tempo, finalidade, proporção, as várias. São 9, exatamente, orações adverbiais. E o periodinho, que eu chamei de misto. Veja, mamãe disse que viria, mas não jantará conosco. Esqueci de botar a barrinha bem aqui, mas você tem a oração principal, ó. Mamãe disse o quê? Que viria, ó, perceba que essa segunda oração aqui, marcada no vocábulo que, a conjunção integrante, ó, ela vai completar o sentido da primeira. Porque quem diz algo, ou seja, essa oração é subordinada. Mas perceba que a outra, ó, mamãe disse que viria, essa frase verbal, né, no todo, mas não jantará conosco. Essa segunda oração, ela já se configura como coordenada, tá? Porque ela não vai funcionar nem como termo da primeira, nem como termo da segunda. Então, aí você tem, em um mesmo período, repara, o ponto, 3 orações assim configuradas. Mamãe disse, oração principal, que viria, subordinada substantiva, objetiva direta, e, mas não jantará, marcada aí na conjunção mas, a coordenada sindética, ou seja, a coordenada que apresenta conector, a sindética, e o sentido dela, expresso no mas, que é adversativo. Então, essa última aqui, ó, é coordenada sintética adversativa. Tá vendo aí, nenê? É isso aí, meu povo lindo. Não é top análise sintática? Eu gosto. Eu gosto muito. Bom, saímos pela manhã. É frase verbal? Sim. Sentido completo e tem verbo. É oração? É. Tem verbo? É período? Sim. Por ter verbo, por ter sentido completo. Período simples, né, nenéns? Ó, um verbo, uma oração. Então, você vai fazer o seguinte. Se você quer exatamente saber quantas orações constam dentro de um período, primeiro você vai localizar o período, através daquelas pontuações que eu falei, que são as únicas possíveis de encerrar período. Ponto, interrogação, exclamação, enfim. Aí você vai lá e veja quantos verbos estão escritos ou foram falados e as possibilidades de alguns verbos não estarem falados ou escritos, ou seja, os verbos implícitos, porque isso também constitui oração. Aí você vai saber exatamente a quantidade de orações que um período vai conter, ou seja, o verbo, a quantidade de verbos, está para a quantidade de orações de um período. Cuidado, repito, com as elipses, tá? Que são as omissões. Saímos de manhã e voltamos à noite. Até o ponto, eu percebo que tem 2 verbos, cada um sendo o núcleo de sua oração. A oração saímos de manhã e a oração voltamos à noite. Nós não temos aí, ó, dependência. Eu não vejo que uma oração funciona como termo de outra, então, você tem um período composto por 2 orações e é composto por orações coordenadas, por isso, período composto por coordenação, tá? Aí mais. Logo, haverá num período tantas orações quantos forem os verbos, isto é, o número de verbos é o mesmo número de orações. É importante lembrar que as locuções verbais e os tempos compostos são considerados como uma só oração. Então, tome muito cuidado com isso, eu já até mostrei, antes mesmo de aparecer esse alertinha básico aqui para você,
que você deve considerar nesses aspectos, né? Ó, se eu tenho saímos pela manhã, verbo 1, saímos. Almoçamos na estrada, verbo 2, almoçamos. E chegamos à noite, verbo 3, chegamos. É evidentemente que eu tenho um período composto por 3 orações. Agora, o tipo de período, se é composto por coordenação ou por subordinação, vai ser definido pela relação sintática entre as orações. Se eu vejo que aí, nesse último exemplo, nenhuma das orações é termo de outra, só pode ser período composto por coordenação, tá, gente? Não tem outra possibilidade. Show de bola. Então, a análise sintática é isso, é o ato de estudar cada um dos termos da oração, ou então estudar dentro de um período a relação entre as orações, percebendo, por exemplo, o que a gente acabou de fazer. Se entre si elas são coordenadas, se dentro de um mesmo período eu tenho oração coordenada junto com subordinada, que é o período misto, né? Perceber que tipo de oração subordinada, por exemplo, eu tenho lá, se ela é substantiva, se ela é adjetiva, se ela é adverbial. Por que isso é importante? Para você decorar? Nunca foi. É para você entender que cada um desses tipos de oração, ou coordenada, ou subordinada, vai ter uma configuração importante dentro de gêneros específicos, tá? Tem gêneros em que verbais, evidentemente, você tem a predominância de coordenação, tem gêneros em que você tem a predominância de subordinação, e esses últimos, gente, são os gêneros considerados mais complexos, porque quanto mais relação de subordinação houver entre as orações de um período, mais intrincado, mais bem elaborado é considerado aquele gênero. Aí você me pergunta assim, tia Flavinha, por exemplo, onde é que eu tenho predominância de subordinação? Gente, olha só. Dissertação escolar. Os gêneros argumentativos, pronto. Dissertação escolar, predominância de subordinação. Artigo de opinião, tá? Editorial. Estudo predomina a subordinação. Agora me diga gêneros em que eu posso ver coordenação. Uma poesia, um cordel. São gêneros de estrutura mais simplificada, tá? Dependendo do texto, um anúncio publicitário na parte verbal costuma ter orações mais simplificadas. Uma receita culinária costuma ter orações mais simplificadas em termos de estrutura. Portanto, a gente pode ter lá predominância de coordenação. Então, isso é muito importante para a gente entender como é a configuração mesmo estrutural do gênero, quando ele é verbal. Então, é por isso que a gente estuda cada palavra ou estuda a relação entre as orações de um período. Termo aqui nessa acepção é a palavra considerada de acordo com a função sintática que ela exerce na oração, tá? Podem ser analisados sintaticamente os termos oracionais, ó. Olha aí, ó. Lembrando que elas podem estar na ordem direta, quando o sujeito vem antes do predicado, ou então, se eu jogo o sujeito para depois do predicado, a ordem inversa, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre conceitos básicos dentro da sintaxe. Espero que vocês tenham aprendido muito. Agora vamos preparar aí para o intervalo, depois mais aulinhas, para poder, enfim, sextar. Desejo a todos um excelente feriado, né? Evidentemente para os piauienses, parabéns pelo nosso dia, pelo dia do nosso estado maravilhoso. Boa noite, até a próxima.